No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repele 60. o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Alô, alô, estamos começando mais um Não é o Fim do Mundo, aqui Joalac, e estou aqui do Rio falando diretamente com a minha amiga Nina Lemos, que está em Berlim. E nesse momento que o mundo está num grande sacode, né, Nina? Cara, acho que desde que a gente começou a gravar, uns 2 meses que o mundo sacode, tá tipo balança, mas não cai. E aqui no Brasil, apesar de estar acontecendo tudo isso no mundo, a gente ainda está sobre o impacto da tsunami gay do show da Lady Gaga, que foi um evento icônico, maravilhoso, e que eu tô viciada em ver vídeo da galera batendo leque, e que repercutiu no mundo todo, né, Nina? Gente, eu falei isso no Twitter. Passou uma matéria aqui no Jornal Nacional Alemão, enorme, falando que o Rio tá virando a capital dos mega shows, mostrando os fãs, mostrando o Eduardo Paes, que é um gênio do marketing, né? Isso é um elogio, tá? Não tô falando mal. Eu sou super a favor do mega show. E é um bafo, tá em todos os lugares, gente. E teve junto, né, com essa maravilha do tsunami de viado, que é o melhor fim do mundo. Eu acho que é o melhor fim do mundo. Você não acha que o mundo podia acabar assim? Total, bateção de leque a meteoro vindo. E, inclusive, o leque é super sustentável, né? As bichas inovando sempre na sustentabilidade. Total. Então, no fim do mundo, a gente fica lá só na bateção de leque. Teve uma vez, foi engraçado esse negócio de leque, que ano passado eu fui na Gay Pride aqui em Berlim. Cara, a gente pegou o metrô mais lotado do mundo. Era muita gente e muito quente no verão. Só que tinha muita gente batendo leque. Então, o ar-condicionado foi feito pelo leque das bichas. Maravilha! E a gente ficou o tempo todo assim, vou desmaiar, um ancorado no outro, mas pegando brisa de leque, entendeu? Então... O leque vai salvar o mundo, gente, em todos os sentidos. Inclusive, nosso editor Dantas estava na grade, Dantas. O Dantas arrasou. Ficamos muito felizes. E, Ju, uma coisa curiosa, hoje a gente está gravando na quinta-feira, né? E hoje aqui é feriado na Alemanha, porque é o dia da liberação do nazismo, sabia disso? Caramba! Você até me levou, né, Nina, lá no memorial. No Memorial do Soldado Russo, aqui em Berlim. Acho que tem uma festa lá hoje, né? Que é o dia da vitória, né? Dos aliados e dos russos que invadiram Berlim. Agora, é muito louco, né? Porque, assim... Por favor, Alemanha, se libere do nazismo. Datou, gente, porque não está liberado do nazismo, né? Com a AfD, que é o partido de extrema-direita, e está sendo classificado como extrema-direita, mas é o partido mais forte da Alemanha no momento, né? Por número de preferência de voto. Então, acho que a Alemanha está precisando se desnazificar novamente. Mas você, outro dia, comentando isso da AfD, você falou uma coisa que é certa, né? Pelo menos estão dando um nome, né? Porque eu acho que aqui... no Brasil, por exemplo, a gente tem várias facções políticas que são de extrema-direita e muitas vezes as pessoas não conseguem nomear isso como extrema-direita, né? Falam direita moderada, né? Você comentou que era importante, né? É super importante, mas é um processo longuíssimo, que hoje já pausaram, porque a FD entrou com recurso. Mas o que eu acho que é mais importante é que mais ou menos metade da população alemã é a favor da proibição da AfD. Então está bem dividido, assim, metade acha que não é para proibir, metade acha que tem que proibir. Então isso é uma brecha para a gente batalhar pela proibição do partido. Então, que é o que tem que acontecer, né? Porque é um partido claramente fascista. Então, sei lá, né, gente? É o fim do mundo, tá dando muito trabalho, né? Esse momento atual, que é um tempo muito louco. Mas tem uns raiozinhos aí de esperança, né? Que aparecem de vez em quando. Eu também acho. Eu até conversa aqui com meu cônjuge, sabe? Que esse dia ele falou, mas não vai dar em nada. Eu falei, cara, eu acho que quando tem uma boa notícia hoje em dia, a gente tem que se apegar a ela. Claro. Eu vou ficar feliz. Pode ser por um dia. Eu fiquei super feliz. Até dormir bem. Porque tá difícil ter boa notícia, né? Então, quando tem, também vamos aproveitar. A gente é catastrofista, dizem. Mas a gente também é super a favor da esperança, né, Jô? Claro. E eu acho que essas coisas, elas podem... Eu acho que essas coisas, às vezes, o fato em si pode até não dar em nada ou no futuro, mas só dele acontecer, ele move pessoas, move, né? Cria movimentos
que podem dar em outras coisas, não exatamente aquilo, né, ter o fim que a gente deseja, ou partidos de extrema-direita serem proibidos, mas isso pode gerar outras movimentações, né? Importante é estar em movimento, né? E já tem manifestação marcada para o domingo. Eu acho que isso deu um gás para as pessoas voltarem a se organizar e falar, não, temos que ir para a rua. O individualismo adoece, né? Eu acho que a gente vive tantas coisas punks nesses últimos tempos, né? Tudo tão violento para onde quer que a gente olhe, que realmente quando você está ali numa manifestação política, né? Ou, por exemplo, o próprio show da Gaga, né? Você vê ali que tem aquela coisa da comunidade LGBTQIA+, todo mundo junto ali, né? Em Copacabana, isso realmente isso reanima, né? Totalmente. E é uma manifestação política, né, gente? É a Gaga, é a reocupação de Copacabana pelas bichas que sempre foram donas daquele espaço, vamos lembrar. Prado Júnior, Leboy, Cazuza, você nunca vagou na do Viver às 7. Foi mais um espaço que a gente conquistou ali no jogo de war da vida, né? Que é a gente versus a extrema-direita. E eu vou até lembrar aqui que no 1º de maio eu fui numa manifestação maravilhosa aqui em Berlim, gente. Que foi um grande processo de cura espiritual para mim ter ido. Que você mandou o Elon Musk para Marte, né? Conta aí. Gente, é uma manifestação que acontece em Grunewald, que é o bairro dos ricos aqui, muito ricos mesmo, não sei nem um paralelo, não sei qual seria o paralelo do Rio de São Paulo, Morumbi, talvez, São Paulo, de mansão, sabe? Que a classe trabalhadora, a gente, e muitos movimentos de clima, e um pessoal a favor da distribuição de riqueza, e também colapso, tinha o movimento do colapso lá. Invadem o bairro dos ricos no 1º de maio, que aqui em Berlim é um grande bafo, 1º de maio, tem muita festa, para fazer uma festa, tipo churrascão, lembra de gente diferenciada que teve em Higienópolis? Sim. E esse ano o tema era Mande Milei Merz, né, que é o novo chanceler da Alemanha, e Elon Musk para Marte. E foi muito sensacional, porque as pessoas foram vestidas de astronauta, um monte de drag astronauta, musiquinha versão de vamos mandar todos para Marte. E aí tinha uma coisa incrível, que tinha aquele jogo de criança, sabe, que você dá uma marretada e a bola sobe, do passado? Sim. Que era com Elon. Quermesse. Tipo quermesse, com vários brinquedos, com Elon, com várias crianças brincando, Jô. Tinha tiro ao alvo de dardo, no Musk, no Milei, no Trump, e criancinha brincando. Muita criança. Aí deu uma esperança também, assim. E teve o grande lançamento da nave, que o nome da nave era Maes, meu cu. Amo. E o lançamento, ela saía de um lugarzinho, ao show da música de Star Wars, e parava no palco, assim, com muita fumaça, todo mundo aplaudindo. Isso me fez um bem, que eu tava com insônia semanas, e essa noite eu dormi super bem, que eu acho que é o que você tá falando, a gente fica isolado no celular e tal. Eu vi essas pessoas, eu fiquei, cara, quero ser amiga de todo mundo. Encontrei minha turma. Agora, eu vou entrar num assunto super fútil, maravilhoso, que a gente sabe que o fim do mundo está próximo, quando a Gwyneth Paltrow faz um pronunciamento dizendo que ela voltou a comer pão. Pão, macarrão, queijo, daqui a pouquinho vai estar comendo podrão também. Explica esse realmente é o fim do mundo. Bom, a Gwyneth Paltrow, né, ela deu uma virada na vida dela em algum momento, que ela resolveu ser super detox, que é uma palavra, né, num mundo cada vez mais tóxico. O detox é tóxico também, né, de alguma forma. E ela criou um império milionário falando para as pessoas serem detox, né? E daí ela não comia nada, se alimentava de caldo de ossos apenas, era uma coisa super restritiva. E deve ter botado um bando de gente com distúrbios alimentares por causa disso, né? E aí depois, quando ela ficou milionária com aquele site dela, Goop, ela aparece falando que não era bem assim, que ela tá comendo pão, né, gente? E eu acho que a gente tem muito que falar dessa indústria do wellness, do bem-estar. Não existe bem-estar no mundo como o nosso, né? Não. Existe bem-estar coletivo indo à manifestação, gente. Não comprando produto da Gwyneth Paltrow, que depois, sabe o que eu fiquei pensando quando a gente escolheu o tema? Que a gente criou uma armadilha, porque é super difícil falar esse nome. É super, mas qualquer coisa, entendeu? Falei, poxa...
Vamos criar um apelido, porque senão a gente vai se fuder. A GG. A GG. Não, GP. A Pronto, GP. Então, é um império, gente, entendeu? Que é basicamente baseado no consumo. Então, é muito louco no mundo à beira do colapso, né? Você praticar o bem-estar, o wellness, em inglês, que é mais chique, através do consumo. Porque eu entrei no site, tá? Claro. Eu entrei no site e as coisas são muito caras. E tem umas coisas muito bizarras. Ela lançou, por exemplo, dei uma olhada aqui no site, tá? Um suplemento que é o Libido Lift. Então, além do lift do rosto, você faz lift de libido. Ai, gente. É meio deprê, né? A gente vendo tudo isso, porque tudo é um produto, uma cápsula que você vai ingerir e vai te deixar bem no mundo, né? Bem no mundo, imortal, né? Meio imortal, meio nunca velha, né? E, cara, é engraçado você falar isso, porque eu acabei de ler hoje na Folha, tem uma coluna do Drauzio Varela, sobre os suplementos de vitamínicos, falando, faz a pessoa viver mais, isso é verdade? E o Drauzio Varela, né, que é aquele médico que a gente adora, fala que não. Pelo contrário, tem pesquisas que mostram que quem estava fazendo essas loucuras de vitamina até morreu antes. Então, assim, gente, vida... Juro, É, porque vai virando um excesso, né? claro. E não é médico, né? Uma coisa é você tomar vitamina, porque o seu médico... Eu, por exemplo, sou vegetariana, né? Então, eu estava com ferro baixo, com a vitamina B12 baixa. Eu tomo ferro e vitamina B12. Mas isso não foi um médico integrativo do bem-estar na menopausa. Foi meu médico de família, né? Um clínico geral, baseado no meu exame de sangue, que me mandou tomar. Não é porque eu quero ficar com a pele boa. Tem uma diferença bem grande, né, gente? Vamos ver aí o exame de sangue e tal, hemograma completo, né? Pela volta do hemograma completo, tão tradicional. Sim. Né? Não, dá Mas agora, além do hemograma completo, essa galera do wellness, eles fazem... É uma loucura, né? Eles querem investigar todas as substâncias do seu corpo para achar uma substância que pode estar desbalanceada e que é isso, porque é por isso que você está indo trabalhar cansada, não é porque tem excesso de trabalho, por exemplo, né? É muito uma inversão. E eu, infelizmente, eu tenho que confessar uma coisa, eu sou um pouco viciada em reels, dessas coisas de dieta, porque o algoritmo, né, você vai alimentando, ele vai te jogando, você vai viciando, porque eu tô tentando emagrecer, que eu super aumentei meu peso depois da pandemia, menopausa, vida, tudo, e realmente eu comecei a ficar viciada nessas coisas de ficar assistindo, entendeu? Mas realmente, se você começa a consumir esse tipo de informação, tipo do Goop, você tem que estar... É muito perigoso, entendeu? Porque quando você vê, você já vai estar pirando, entendeu? Achando que você está intoxicada. E a vida, né, está inflamada também. Eu ia falar isso. Inflamada é a nova moda. Não, e eu acho uma coisa que eu acho muito doida, que é essa desconexão, nossa, com a própria natureza, com a própria comida, entendeu? Seja vegetariana ou não, entendeu? Né? E você começa a tratar as coisas pelo nome do macronutriente, né? Você não está comendo um grão de bico ou comendo uma carne, você está comendo uma proteína, né? É muito doido. E eu já me vi, por causa dessa minha coisa de minha tentativa de emagrecer, eu já me vi quase indo para um limbão, entendeu? E eu acho muito doido como a pessoa, a GP, né? Criou todo esse império, né? E aí, de repente, ela vira a chave, e aí como é que ficam todos os milhões de seguidores, né? Ou pessoas que tiveram problemas até de saúde, porque foram seguir o que ela falou, o que ela não falou, né? E eu acho muito louco essa galera, essas ricas, que eles podem fazer as maiores loucuras, e eles vendem as maiores loucuras que eles fazem, né? Nesse mundo do wellness. Só que, assim, eles são pessoas que têm acesso a tudo, a todos os médicos, a todos os suplementos ou a todas as coisas, influenciam milhões, bilhões de pessoas que estão ali indo na lábia, né? Isso eu acho muito impressionante. Assim, de repente, eles viram especialistas
numa coisa que não são especialistas, não são médicos, ou, né, é um charlatanismo, né? É um charlatanismo aceito, né? Eu acho isso muito doido. E que uma hora eles viram, né, como ela fez agora, e simplesmente falar, ai, cansei. Cansei. Tô comendo uma massinha, vocês que se fodam. Exatamente, que nem aquela Virgínia que inventou uma dieta do ovo. Essa é louca. Daí ela passou sei lá, semanas comendo não sei quantos milhões de ovos. E daí um dia ela falou, ai, cansei do ovo. E na verdade era tudo uma estratégia de marketing para vender o suplemento que ela estava lançando. Só que nesse mês que ela ficou fazendo a louca do ovo, milhões de pessoas foram atrás e começaram a fazer a louca do ovo também. Nem sei como, porque o ovo estava pela hora da morte. Entendeu? Faliu famílias. Faliu famílias, entendeu? Daí as pessoas devem ter ficado com problema, entendeu? De colesterol ou de qualquer, né? Com deficiência de alimentos. E, na verdade, era só um marketing, cara. Cara, eu quero falar uma coisa sobre a Virgínia. Porque assim como o seu algoritmo te manda conteúdo de dieta, o meu me manda fofoca de celebridade, né? Porque é meu lado B que eu adoro. A Virgínia, você viu a decoração de Natal da casa dela? Não. Jô, era tipo a decoração de Natal da Broadway, sabe, na casa dela, de tanta luz que estava acesa. Era uma coisa assim, bizarra, que aí as pessoas na cidade iam até lá ver a decoração de Natal, virou uma atração turística. E é uma pessoa que está sempre postando foto no nosso amigo Jatinho. Então, assim, Sim. É muito louco, gente. Você tá falando de bem-estar, mas na verdade está pregando mal-estar. Uma coisa que eu fico chocada com essa coisa do detox e do wellness é que o sistema nunca está sendo colocado no jogo. Sempre é uma questão sua e um problema seu que não sabe lidar com o mundo. Mas claro, né, Jô? É o hiperindividualismo, né? Não é vamos viver bem, eu vou viver mais que você. Por exemplo, essa coisa da alimentação, nunca é colocada a coisa do, por exemplo, agrotóxico, ou que tem pessoas que passam fome, ou que a pessoa passa horas no transporte público e isso gera desgaste. Nunca é da estrutura, sempre é um problema dela, pessoal, e que ela precisa se suplementar e investir em wellness ou no spa para uma coisa que é bizarra, que é para ela ser produtiva, porque tem muitas dessas coisas que é para você ter foco, né? É sempre, na verdade, você estar bem para você ser aquilo que o mundo quer que você seja, né? Inclusive o sexo vira produtividade, né? Porque quando você tem que tomar um suplemento lift de libido devia ser uma coisa que vem, né? Que você sente libido. Você tem que transar muito. E também, Sim. Eu acho uma coisa bem séria disso que você está falando, porque o ato de comer, que é uma coisa básica, né? Comer, dormir, ir ao banheiro, vira mais uma rotina estressante de produtividade, que você tem que mostrar excelência e que você tem que ser fodona na hora que você está comendo, sendo que é só comer. Sim. Vira um outro Sim. trampo. É um trampo comer, é um trampo transar, entendeu? Aí as pessoas ficam estressadas com burnout, aí vão tomar um outro suplemento para burnout. Sim. É um suplemento atrás de suplemento e tudo isso também é conteúdo que você está gerando, né? Sempre. Não, e eu acho que tem algumas coisas, por exemplo, a gente fala muito aqui das nossas fobias, né? E eu acho que, na verdade, se os ambientes eles estão enlouquecedores e propícios a isso, o problema não é você que não sabe lidar com o excesso de luzes, por exemplo. O problema é o excesso de luzes, né? É sempre um mundo ficando cada vez mais caótico e uma poluição, poluição de informação, poluição visual, poluição sonora, poluição da desigualdade, entendeu? Assim, né? É um mundo totalmente poluído, com um viver totalmente desconectado do básico, né? E acho que a comida é um bom exemplo disso. Quando você não trata uma maçã como uma maçã é um macronutriente de carboidrato, sei lá, o que, entendeu? E
E daí depois você tem que se consertar para você caber no mundo, né? E o jeito de você se consertar para você caber no mundo é, claro, você consumindo na indústria do wellness, no spa wellness, não sei aonde que você vai viajar, no produto X, né? Tudo vira um produto para você consumir e você caber nesse mundo, né? É muito louco, no mundo que a gente está vendo muito ferrado, ter uma indústria de bem-estar. Sim, Né? Uma indústria de bem-estar. É uma indústria que movimenta trilhões de dólares por ano. É uma indústria muito, muito rica. Em tempos difíceis. Tá todo mundo fudido, tá todo mundo com burnout. Vamos pensar o que tá errado na sociedade pra gente tentar viver melhor, coletivamente, né? Vamos ver, por exemplo, como as pessoas vivem, e fosse um movimento que você pudesse cuidar, né, uns dos outros e você se cuidar também, mas logo vira um produto, esse produto não é acessível a todos, né? Vira um objeto de desejo que não vai ser acessível a todos e só vai aumentando a falta de wellness, né? É um grande mal-estar, é o mal-estar da civilização, como dizia Freud, que aniversariou essa semana. Recomendo esse livro, O Mal-Estar da Civilização, ainda é muito atual. Na verdade, a indústria do wellness, na verdade, é a indústria do mal-estar, né, na verdade. Totalmente. É muito louco, as pessoas se sentindo mal nesse mundo, tendo que ficar bem, né? E você tem que estar bem, né? Por isso você tem que consumir coisas que te deixam bem num mundo colapsando. É tudo muito maluco, é tudo muito surreal. E você vai ter uma imagem que agora eu tô assombrada por essa imagem, que é essa coisa das pessoas nunca poderem envelhecer. E às vezes eu passo na rua e eu acho que é claro que isso aqui no Brasil, né, é uma visão muito mais extrema por a gente ser campeões de plásticas, né, e dessa nossa relação super ambígua com o corpo, né, do que você que mora na Alemanha, que é uma coisa muito mais livre dessa pressão, né, a gente já conversou muito sobre isso. E eu fico pirando essas pessoas que elas vão morrer e elas vão estar, elas vão morrer, né, todos vamos morrer, né. Desculpa, né? Eu acho que tudo isso, todas essas indústrias, tudo isso é para enganar a morte, né? Para fingir que não vai morrer. É para isso. A base é essa. Mas essa imagem que me assombra quando eu ando muito pela rua, eu vejo essa galera toda plastificada, com colágeno em dia, porque nananã. São essas pessoas, sério, gente, é uma coisa horrorosa. Eu fico sempre pensando, eu olho e daí eu falo, gente, eu fico imaginando essas pessoas. Tenho até medo de falar. Pode falar, por favor. Não, eu vejo essas pessoas super botocadas que às vezes têm sei lá quantos anos, mas estão com a pele melhor que a minha, entendeu? Super esticadas, e daí eu imagino elas no caixão, entendeu? Porque é uma loucura, entendeu? Porque elas vão morrer sei lá, com uma cara de, entendeu? Jovem, entendeu? Todo mundo meio múmia, meio Michael Jackson. Jovens até na morte, entendeu? Eu acho que essa coisa toda do não podemos envelhecer, né, do ageless, é assim, você começa a ficar escrava da indústria da beleza com 10 anos de idade, que é a idade que as meninas estão comprando maquiagem agora. E a gente tá vivendo mais. Aí você fica até 90 anos, aí você compra por 80 anos. Você não pode nunca ficar velho e relaxar e falar, foda-se, não vou passar nada. A gente já não passa. Você é um consumidor em tempo total, né? Lógico, ninguém percebeu isso ainda, é tão óbvio. Não, e porque até os 10, por exemplo, na verdade, você é um consumidor através dos seus pais que também estão consumindo produtos para você muito mais do que qualquer bebê consumiu na vida, né? Agora, a perimenopausa é com, sei lá, 38, 40 anos, assim, você já tem mudança no seu hormônio. E eu tenho amigas dessa idade que já estão completamente preocupadas e paranoicas. E aí também vira tudo assim, isso é por causa da minha perimenopausa. Não, talvez seja o mundo, talvez também seja o capitalismo de novo. Talvez seja que a vida é muito ruim, talvez seja que um dia vamos morrer. Né? São tantas questões difíceis na vida que elas não são todas. Mas na hora que é tudo culpa da menopausa ou da perimenopausa, você pode tomar um suplemento que vai resolver tudo? Não, às vezes é vazio existencial. Às vezes é assim, viver é difícil para cacete, cara. Sim. E lide com isso, né? Lide, às vezes bem, às vezes mal. Lógico. Né? Não é que a gente, eu lido, né? Eu lido que a vida não tem sentido. Não, isso às vezes isso é angustiante. Às vezes você tá
fazendo uma coisa que está te dando um sentido para a sua vida. Às vezes você está fazendo coisa que você não está vendo sentido nenhum e só, né, naquele rolo compressor, né, da vida. E, tem uma carta do Lewis Carroll que eu amo, que ele escreveu uma carta para um amigo que estava deprimido. Eu amo, que ele compara os nossos estados, o nosso humor, né, com a coisa quando você está na Terra e você vai fazer uma viagem de barco e que nos primeiros dias você se sente mal, né, com a coisa das ondas, né, da coisa e quando você volta para a Terra, você também já estava habituado com aquelas ondas e você se sente mal, né, uma coisa meio que essa coisa realmente da vida, que às vezes está boa, às vezes está ruim, né? Esquenta, esfria, né? A gente pode puxar milhões de citações e poetas que falaram sobre isso, né? E de repente não, porque de repente a gente está na ditadura do wellness, você tem que estar Total. bem, e se você não está bem, a culpa é sua, né? E vamos lembrar aqui, Mas né, compre Jô? o nosso produto, Não, né? A culpa é sua, mas compre aqui o nosso lógico, produto, e quanto né? mais culpado, mais você compra, né? Isso é que é pior. Claro. Agora, vamos lembrar aqui que a gente também pratica coisas, né? Não é que a gente acha que o mundo vai ficar Claro. ferrado e não faz nada. A gente tá super Sim. fitness, né, Jô? Super fitness. Inclusive, Ó. quando eu parar aqui de gravar, eu vou fazer minhas flexões. Eu antes fiz de ir pro eu fui na serviço. academia essa semana, sábado, domingo, segunda. Não, sábado, domingo, terça, quarta. Só não fui hoje. Então a gente vai à academia, a gente faz terapia, a gente Sim. desabafa, Passa- a gente faz muitas coisas. Trabafa, faz hemograma completo, Vamos ao eventualmente passa médico. cremes, Lógico. comistia pela manhã. Então não é isso, entendeu? Não é né? isso, a coisa gente está é que- falando do exagero e de quando isso vira uma Sim. indústria de consumo para oprimir as pessoas. Não é Sim. que a gente ligou o foda-se e falou, vamos pro podrão. Não, não é nada disso. Pelo contrário, eu acho que com a idade, né, Jô, a gente está ficando Claro, cada vez total. mais saudável. Nunca pensei Sim. que eu ia amar a academia, é uma coisa que eu adoro. Sim, gente. Eu nunca pensei que eu ia gostar de fazer musculação. Então é isso, gente. Pratiquem o autocuidado, mas como a Nina falou, pratiquem também o cuidado, e o bem-estar não é um produto que está vendendo em loja. Não E é, às vezes gente? o mal-estar. E às vezes o mal-estar é necessário, né? Pelo amor de Deus, sou super a favor do mal-estar e do bem-estar também. Mas, como diria o Michael Stipe, everybody hurts. Todo mundo sofre. É isso. Até a semana que vem. Beijos. Beijo. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a O pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.